Amados, Deus me deu uma palavra nessa tarde aqui hoje. Está ventando, não sei se você vai estar me ouvindo direito, mas eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para você. Eu gostaria de dizer para você, querido, para você nunca tirar o foco de Jesus. Nunca, 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 nunca. Mesmo que esteja uma tempestade na sua vida, ocorrendo uma tempestade na sua vida, mesmo que você esteja passando pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, não tire o foco de Jesus. Você deve sempre olhar para Jesus. O mundo está acabando aqui do seu lado. Conforme diz o livro de Salmos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está focado em Jesus, você está olhando para Jesus. Você está focado. Pode estar tudo caindo, desmoronando. A gente não deve tirar o foco de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente tira o foco de Jesus, é aí que a gente perde. É aí que a gente naufraga. É aí que a gente morre. Quando o foco está em Jesus, não tem problema. Você vai andando, tudo vai caindo, tudo vai se acabando. E você está andando, você está caminhando. Vai com medo, mas vai a si mesmo, focando em Jesus. Eu me lembro daquela passagem de quando Jesus ele andou por sobre o mar. A Bíblia diz que quando os discípulos viram que alguma coisa estava andando sobre o mar, eles começaram a gritar que era um fantasma. Acharam que era um fantasma. E aí eles começaram a gritar, é um fantasma, e Jesus, não sou eu, não temas, sou eu. E o apóstolo Pedro, quando Jesus falou, não temas, sou eu, ele disse, olha, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Irmãos, estava uma tempestade muito grande naquele mar, ondas gigantes, problemas à vista, e algo andando por cima do mar, que era Jesus, né? E aí Pedro, quando ele falou, vem, Pedro, ele foi. Pedro ele colocou o pé na água, o primeiro pé na água, ele poderia desistir, ele poderia voltar atrás, mas Pedro não voltou atrás. Às vezes a gente vem aqui e critica Pedro, mas o que eu acho interessante é que Pedro ele tinha um relacionamento muito profundo com Cristo, e ele confiava na palavra de Cristo. Ele vacilou, mas ele confiava, ele foi, ele colocou o primeiro pé, e ele viu que colocando o primeiro pé, ele viu que estava firme. Às vezes é o que falta para nós. Às vezes a gente fala que a gente confia, mas a gente não coloca nem o primeiro pé. A gente não dá nenhuma iniciativa. Pedro colocou o primeiro pé. Eu fico imaginando que ele ficou tateando. Tá firme, tá firme, tá firme. Eu vou colocar o outro. Quem sabe os discípulos que estavam no barco falavam, Pedro, para com isso, você vai se afogar. Deixa disso, Pedro, para de bobagem. Isso é besteira. Para com isso, meu irmão, para com isso, sai daí, tu vai morrer. Pedro, ele focou em Jesus. Ele focou, ele olhou para Jesus e ele foi. E ele foi andando. Ah, pastor Daniel, mas ele afundou, depois ele duvidou. É bem verdade. Mas eu quero falar desse feito, dele confiar em Jesus, dele ir. Ele foi. Ele foi. Ele afundou? Sim, porque quando ele tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade, para o vento, ele começou a naufragar. Mas Jesus foi lá com mão forte, pegou ele lá embaixo, trouxe ele para cima. E como você acha que ele voltou com Jesus? Porque os dois entraram no barco. Eles voltaram andando. Todo mundo fala que Pedro naufragou. Todo mundo fala que Pedro afundou. Mas ninguém fala como Pedro voltou para o barco. Pedro ele voltou andando. Não importa, querido, se você acreditou por um tempo. Se você no momento que você acreditou, você até naufragou, você afundou. Você não tem que ficar, sabe, envergonhado. Não. Você tentou. E os que estavam no barco que não tentaram? E os que estavam no barco que ficaram, desculpe pela palavra, borrados de medo? Ficaram lá, não tiveram a experiência de andar sobre as águas. E Pedro voltou andando. Às vezes é assim, a gente tem que tentar, nós temos que dar o primeiro passo, senão as coisas não vão acontecer.
Pedro, ele andou sobre as águas, ele naufragou, mas ele subiu e ele voltou a andar de novo. Assim é a vida. Às vezes a gente tenta, nós caímos, devemos levantar e tentar de novo. O cara que fraqueja, o cara que perde, o cara que perde, que é um derrotado, é aquele que desiste, ou aquele que nem tenta. Pedro, ele tentou, afundou, voltou e andou. Seja dessa forma, foca em Jesus. Você vai sim conseguir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você crê nessa palavra, meu irmão, já deixa um like nesse vídeo, compartilha essa mensagem e deixa seu nome aqui embaixo, eu vou orar por você. Um grande abraço.